Bom dia, meus irmãos. Meu nome é Ayrton Monteiro e estou gravando o curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Hoje, capítulo 43, Pombagiras. A linha das Pombagiras é composta por espíritos que na Terra pertenceram às mais diversas etnias e estratos sociais. A característica comum dessa linha é que, enquanto mulheres, pois é uma linha exclusivamente feminina, ao contrário das outras, todas são espíritos de natureza inferior, se comparadas a uma preta velha ou uma cabocla, por exemplo. Algumas delas com severas dívidas adquiridas no passado e que receberam da espiritualidade a oportunidade de auxiliar para o bem. Espíritos inferiores. Os termos inferiores e superiores causam arrepios em muitas pessoas, mas não incomodam essas entidades. Elas mesmas, com frequência, dizem que são ainda espíritos de natureza inferior, presas ao passado, não raro, por uma série de elos negativos que procuram agora desfazer. Contudo, é preciso entender que essa inferioridade, entre aspas, é relativa, comparativa. Elas são inferiores se comparados a entidades da direita, por exemplo. Portanto, não há demérito ou qualquer ligação com a prática do mal. Pelo contrário, são espíritos que já se cansaram de permanecer no mal, no erro, no engano. Por isso, desejam crescer e por isso atuam como pombagiras. A maioria se encontra em um nível evolutivo muito semelhante à da mulher comum. Por isso, são as entidades próximas da matéria e por isso atuam na esquerda, conforme já estudamos anteriormente. Nome: quando a linha dos Exus começou a se manifestar mais diretamente nos terreiros de Umbanda, pelos idos dos anos 1940, percebia-se quase sempre que vinham acompanhados de entidades femininas, que a princípio se definiam também como Exus. Contudo, como o termo Exu vem de Orixá Exu, que é uma figura proeminentemente masculina, as pessoas começaram a chamá-las de pombagiras, que era uma corruptela de Pambo Dila, um inquice banto, semelhante ao Exu, mas que em algumas casas de influência banto era cultuado como uma divindade feminina. O termo Pambo Dija, quando falado rapidamente, produz uma sonoridade muito semelhante ao termo pombagira e suas variações, como bombogiras, por exemplo. Esta é provável origem do nome, que caiu no gosto popular e que não incomodou as entidades. Campo de atuação: atuam principalmente nas áreas afetivas, do amor, da amizade, família, enfim, em nossa vida sentimental. Como mulheres que um dia estiveram na Terra e muito erraram, hoje retornam para orientar e aconselhar aqueles que ainda estão envoltos pelas sombras do exclusivismo no mundo, sofrendo e fazendo sofrer por sentimentos que ainda não aprenderam a controlar. Assim como os Exus, não são entidades malignas que procuram atormentar as pessoas. As pombogiras, igualmente, não são entidades fúteis e mesquinhas, prontas a satisfazer a vontade de pessoas mimadas que desejam sempre impor a sua vontade sobre o outro. Ao contrário, são verdadeiras conselheiras sentimentais, sempre dispostas a sugerir meios e formas para a reconciliação e a paz nos lares e nos corações. Adereços: algumas pombagiras pedem adereços como chapéu, leque, anel, pulseira, etc. Elementos: trabalha com bebidas alcoólicas de baixo teor, como champanhe, espumante ou cidra. Fazem uso do tabaco na forma de cigarrilhas ou cigarros comuns. Estereótipo: esta é uma linha muito difícil de ser estereotipada,
pois como são espíritos que viveram entre os povos e em todos os estratos sociais, existem pombagiras com os mais variados comportamentos. Algumas são calmas, outras são bravas, algumas são disciplinadoras, outras são brincalhonas, enfim, a mesma variedade comportamental humana comum. Algumas se apresentam muito bem vestidas, enquanto outras se mostram com roupas tão comuns quanto as nossas próprias. Não há padrão nesse sentido, embora a tendência fantasiosa de pintá-las sempre como mulheres sensuais, em vestidos vermelhos, como se estivessem prontas a dançar um flamengo. Falam quase sempre de maneira muito sincera e sem rodeios. A maioria das pombagiras abordam os assuntos mais íntimos com uma sinceridade capaz de fazer corar os mais sensíveis. Por essa razão, muitos disputam a possibilidade de conversar com uma, enquanto outros fogem o quanto podem. A linguagem empregada por elas é muito semelhante à linguagem humana comum, podendo mesmo impressionar tanto pela sinceridade quanto pela aspereza que não esteja familiarizado com essas entidades. É preciso recordar, entretanto, que, como entidades que atuam para o bem, uma pombagira nunca fala com o propósito de ofender ou humilhar, mas como quem muito sofreu nos caminhos do coração e aprendeu as dolorosas lições afetivas. Homem incorpora a pombagira? É curioso que uma mulher receba um caboclo ou um preto velho e ninguém se impressione. Aliás, ela também recebe Exu, que é uma figura masculina proeminente, e também ninguém se espanta. Contudo, quando um homem recebe uma pombagira, logo surgem olhares estranhos, pessoas temendo por sua sexualidade, crendo que ele se tornará afeminado e coisas do tipo. Esses temores revelam o quanto nossos preconceitos ainda nos assolam, mesmo dentro da religião. Assim como uma mulher não se masculiniza quando recebe um Exu, um homem não se efeminiza quando recebe uma pombagira. Aliás, receber uma pombagira, uma energia feminina, levará o homem a dar cada vez mais valor às mulheres. Conclusão. As pombagiras chegaram na Umbanda juntamente com os Exus em meados da década de 1940, que desde então e cada vez mais consolidaram seu espaço como entidades que muito auxiliam os filhos de fé em seus problemas sentimentais, através de sábios conselhos. Infelizmente, a ignorância ainda predomina em relação a elas. Creio que levará bastante tempo para desfazer todos os enganos criados na sociedade sobre essas entidades. Aqui encerramos o capítulo 43. Até a próxima. Muito obrigado a todos.